Mas, queridos, nessa manhã, eu queria falar com a igreja o que Deus falou comigo na semana, tá? E, irmãos, como está a sua vida de oração? Qual a importância da oração na vida do crente? Você se importa com a oração? Se importa? Agora você ora? Essa é a questão, irmãos. Irmãos, a oração, ela é tão essencial na vida do crente, ela é tão importante, que o diabo faz a gente acreditar que não é. A gente sabia disso? Essa é a questão. Nós vemos tantos exemplos de oração na palavra. Hoje, no meio da igreja, temos tantos irmãos testemunhando sobre a oração. E, às vezes, meus irmãos, a oração em nossas vidas é só um clichê. Né? Infelizmente. Mas nessa manhã, eu quero ler aqui apenas 2 versículos. E eu vou falar sobre oração nesse versículo, incrível que pareça. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Diz assim, irmãos. Eu não sei se é Jabes, Jabez. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe, guarda isso aqui, irmãos, essa frase aqui. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome do Senhor, do Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Está aqui, irmãos, a oração de Jabez, ou de Jabes. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que temos aqui a menor biografia da Bíblia. Você pode procurar, você não vai encontrar uma biografia menor que essa. Os primeiros 9 capítulos de Crônicas vai falar de mais ou menos 600 pessoas. 600, hein? Imagina isso. E no meio dessas biografias, desses relatos dessas pessoas, o que acontece? Acontece uma pausa. Nessa biografia aqui, tem reis, tem príncipes, tem profetas, tem nobres, tem pessoas importantes. E agora, o cronista vai parar, vai dar uma pausa no texto para falar da biografia de Jabes. E nesse texto, irmãos, Jabes não vai se destacar por ser alguém importante, por ser um nobre. Aqui, o cronista, ele abre um parêntese para falar da biografia da oração. O texto fala só 2 versículos sobre Jabes. Um versículo, porque outro versículo é sobre a sua oração. Mas no meio de tanta gente importante, o cronista para falar da biografia de Jabes. Interessante isso. Irmãos, por que Deus
considera tanto a oração? O que os irmãos acham? Por que o nosso Deus considera tanto a oração? Vou falar o que eu penso, irmãos. O que eu penso é o seguinte, que nenhum crente, depois você vai lá, pastor, eu não concordo, vamos lá, na semana no gabinete. Eu penso porque nenhum crente, irmãos, nenhum crente é maior do que a sua vida de oração. Amém? Viu, meu irmão? Eu penso isso, que nenhum crente é maior do que a sua vida de oração. O tamanho que o crente tem diante do Senhor é o tamanho da sua vida de oração. Irmão, nós temos orado? Qual o tamanho que nós temos tido diante de Deus? Qual o tamanho? Qual é o seu tamanho diante de Deus? Irmãos, Deus não leva em conta o tempo que eu sou pastor. Deus não leva em conta se eu estou de gravata ou de paletó. Deus não leva em conta o tempo que você tem de membro. Deus não leva em conta o tempo que você frequenta a igreja. Não leva, irmãos. Nós levamos. Não é verdade? Vou contar um caso aqui na nossa igreja, tá bom? Em rede nacional. Me lembro que um tempo atrás, no ano 2008, mais ou menos, nós tínhamos um rapaz que cuidava aqui da rua aqui, né? Dos carros. Aí chegou um irmão com o seu carro, né? E esse irmão, por incrível que pareça, ele colocou na mente dele que aquele lugar da rua ali era dele. Ninguém podia entrar ali. Eu estou chegando. O irmão discutindo com o rapaz lá. Não, eu estou aqui há tanto tempo, eu sou um membro aqui há tantos anos, e era mais de 30 anos. E aqui é o meu lugar de colocar o meu carro. Irmãos, nós fazemos isso. Muitas vezes, não é assim? Ah, você está chegando agora, eu estou aqui há muito tempo. Irmãos, a gente leva isso em conta às vezes. Mas, irmãos, Deus não leva. Irmãos, o tamanho espiritual que temos diante de Deus é o tamanho da nossa oração, essa é a verdade. Porque a oração, irmãos, é o combustível do crente. Irmãos, e quando, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Quando oramos, nós prevalecemos, não é verdade? Quando você ora, que você se coloca nas mãos, na presença, você prevalece. Porque a oração, irmãos, é o nosso combustível. Quando eu olho para Jesus, eu fico abismado com Ele. Imagina, Fred, o dia do judeu termina às 18 horas. E começa às 6 da manhã. O texto fala que Jesus chega às 18 horas, ele para, e ele ora a noite inteira. Você já orou a noite inteira? Eu arrisco dizer que ninguém aqui já orou a noite inteira. Parece que eu estou certo. Jesus aqui diz que ele orou a noite inteira, e de manhã ele escolheu os 12, lembra? E um ainda era um diabo, diz a palavra, literalmente. Vemos a importância que o Jesus que nós dizemos que seguimos dá para a oração. E queridos, nós vivemos um momento que a gente corre atrás de tantas coisas, né? Tantos projetos. Irmãos, e é para correr mesmo, viu? A vida não está fácil, não. Mas em contrapartida, meus irmãos, muitas vezes nós não encontramos tempo em nossa agenda para a oração. Eu arrisco dizer que nós não temos nenhuma agenda de oração. Nós temos agenda para muita coisa, né?
Mas, às vezes, nós não temos uma agenda para oração. Nós temos nosso dia e não temos naquele dia um momento que está ali escrito, que você vai abrir e vai assim, agora é o meu momento de orar. Sabe por quê, irmão? Porque a oração, querido, ela é muito importante. E às vezes nós já damos valor a ela quando chega o aperto. Essa é a verdade. Se você olhar para a história, para a vida de Jesus, você vai encontrar ele orando. Sempre orando. Sempre buscando a presença de Deus na sua vida. Irmãos, quando perguntaram para Charles Spurgeon, você sabe que eu gosto muito dele, eu gosto muito de ler sobre a sua biografia. Quando perguntaram para ele assim, Charles Spurgeon, irmão, Charles Spurgeon, ele foi pastor do Templo Metropolitano em Londres, no século XVIII. E a história conta que ele pegou uma igreja com 200 membros, e em um ano já tinha 2.000 membros. E quando perguntaram para ele assim, Charles Spurgeon, qual o segredo do sucesso do seu ministério? Ele falou assim, eu realizo o meu ministério de joelhos. O meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Irmãos, ele tinha uma biblioteca fantástica. Mas ele não abria mão da oração. Ele não abria mão de colocar os seus joelhos no chão e falar com o Deus do céu. Irmãos, eu não sei qual que é a distância, não sei se alguém aqui sabe. Eu não sei qual que é a distância da terra até o céu. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A distância da terra até o céu, na vida do crente, é quando ele está orando. Essa é a menor distância. A nossa oração é uma linha direta com Deus. Uma linha direta que nunca está ocupada. A oração, irmãos, é a respiração da alma. Como diz o pastor Daniel Moreira. A oração é a respiração da alma. É por isso que quando eu leio, quando o salmista fala lá no Salmo 42:1, ele fala assim, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim suspira, ó Deus, a minha alma por ti. Irmãos, a nossa alma tem suspirado por Deus. Nós temos orado, meus irmãos. Nós temos buscado a presença de Deus em nossas vidas. Irmãos, você já andou com o carro com tanque na reserva? As coisas é o que mais fazemos, né? Está tão cara a gasolina, né? A gente espera o ponteiro cair lá embaixo, né? Mas você notou como você anda? Né? Você sabe que ali quando entrou na reserva, ainda tem alguns carros, ainda tem de 5 a 10 litros, né? Você sabendo disso, você vai andando, você fica ali de olho no ponteiro, né? Parece que o ponteiro vai cair a qualquer momento. Não é assim? Você está com o carro, está em movimento, o carro está andando, mas você está aflito. Por quê? Porque está na reserva. A qualquer momento, o carro vai parar. Essa é a verdade. Irmãos, e a verdade é uma só. Quando andamos com a nossa vida de oração fraca, nós entramos no CTI da fé. A nossa oração entra na reserva. E a qualquer momento, nós somos surpreendidos por algum imprevisto e a nossa fé não prevalece. Porque, irmãos, a oração, ela nos mantém vivos. A oração nos mantém em contato com Deus. Irmãos, não deixe. Isso acontece muito conosco hoje em dia. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é essencial na sua vida.
não deixe de orar. Irmãos, eu e o pastor Agnaldo, né, nós, umas 2 semanas atrás, nós decidimos, né, toda tarde a gente para orar, eu e ele, lá no gabinete. Eu vou falar para os irmãos, foi uma guerra, Cosme. Irmãos, o diabo até fazia a gente esquecer de orar. Interessante isso. Porque quando oramos, Deus age. Quando oramos, prevalecemos. Essa é a verdade, irmãos. Quando a gente não ora, quando você não ora, fatalmente, quando você menos esperar, o nosso adversário vai nos dar uma rasteira. Essa é a verdade, irmãos. Mas quando oramos, nós prevalecemos. E o texto que lemos, irmãos, o Espírito Santo, ele para falar de Jabes. O Espírito Santo, ele interrompe aquela relação de nomes, de pessoas tão ilustres, líderes de tribos, para falar sobre Jabes. E olha que interessante, irmãos. A menor biografia da Bíblia vai falar da biografia da oração. Interessante isso. Não vai falar de outra coisa. Vai falar da biografia da oração. Porque a oração, irmãos, ela nos aproxima de Deus. Olha, irmãos, Deus fala com a igreja através da palavra. Deus fala com a igreja através do Espírito Santo. Deus fala com a igreja através do profeta, eu creio. Deus fala com a igreja através dos sonhos, muitas vezes. Deus fala com a igreja através das circunstâncias que vivemos. Mas só tem um jeito de falar com Deus. E esse jeito, irmãos, é através da oração. Não tem outro jeito. Irmãos, cuidado, que eu tomo esse cuidado. Sempre. Cuidado com o seu excesso de atividades na igreja. Viu, irmãos? Às vezes nós estamos tão envolvidos, tão afoitos, tão desesperados. Não é assim. Eu vejo pessoas assim. E esquecemos de orar, irmãos. Irmãos, às vezes confundimos atividade com espiritualidade. Cuidado, meus irmãos. A nossa vida tem que estar respaldada pela oração. Irmãos, orar não é um desejo. Eu desejei, eu vou. Não, irmãos, orar é uma necessidade. Orar é uma necessidade que o crente tem. E por outro lado, irmãos, quando nós não oramos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta. Somos nós que nos afastamos de Deus quando perdemos a nossa vida de oração. Essa é a verdade, irmãos. Aí você vai me dizer o seguinte: pastor, eu estou tão desesperado, pastor. Pastor, eu estou com tanto medo. Pastor, eu estou tão aflito. Eu estou em crise. Irmãos, eu também. E meu querido? Todos nós estamos dessa maneira, com esse mundo que vivemos aí. Todos nós. Mas, irmãos, os nossos desesperos, eles não apavoram a Deus. Sabia disso? Os nossos medos não amedrontam a Deus. As nossas crises não afetam a Deus, querido. Clame a Ele. Converse com Ele. Aquele hino antigo, minha mãe canta até hoje. Fala para Jesus onde é a sua dor. Sabe por quê, irmãos? Nada disso amedronta, apavora, afeta a Deus. Porque o Senhor que você crê, Ele anda sobre as águas, sabia disso? O Senhor que você crê,
Ele está no trono, governando todo o universo. Sabia disso? Esse, irmãos, é o Senhor que eu creio. Esse é o Senhor da igreja. Por isso que o Salmo 139:4 vai dizer o seguinte: ainda a palavra não chegou na minha boca, e tu já conhece o que eu vou dizer. Viu o Deus que você crê? Você está pensando em falar com Deus, e é para falar, mas ainda está no seu pensamento a coisa, você não pôs para fora ainda, e o salmista diz, que Deus já conhece o que você vai dizer. Interessante isso. Já conhece. Ele sabe, irmãos, todas as coisas. Irmãos, e eu fico lendo sobre o ensino de Jesus em Mateus 6,6. Ele fala assim: ao orar, esse é o ensino de Jesus. Ao orar, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu pai. E o teu pai que te vê, lhe dará a recompensa. Irmãos, esse é o ensino de Jesus. E só nesse versículo eu vejo dois ensinos. O primeiro ensino, ele fala assim: ore ao teu pai. Ele não fala assim na oração: ore ao teu Deus. Mas ele fala: ora ao teu pai. Sabe por quê, irmãos? Não é uma relação distante. É uma relação de amor. É uma relação de afeto. Ora ao teu pai. Pai, eu estou fraco. Pai, eu estou sem forças. Pai, me socorre, eu não sei o que fazer. Ele fala, irmão, nessa oração, para nós orarmos ao Pai. Porque o Pai é aquela ideia de estar perto da gente. O Pai é aquele que está nos rodeando. Então, o primeiro ensino que ele fala nessa oração é nós orarmos ao nosso Pai. Pai nosso que está nos céus. É o Pai, irmãos. E a segunda coisa que ele fala nessa oração, ele não manda, ele não pede para a gente orar. E não diz, Jesus. Ele fala o seguinte, ele não pede, não fala que o Pai que te ouve te recompensará. Ele fala assim, e o Pai que te vê te recompensará. Interessante não, essa oração. Sabe o que, irmãos? O nosso Pai, Ele está nos vendo. Irmãos, como Deus está te olhando? Aqui Jesus fala que na oração, Deus está nos vendo. Na oração, Deus não está nos ouvindo, no sentido em que Ele já sabe o que vamos pedir. Mas Ele está nos vendo. Viu, irmãos? É uma relação, quando alguém está nos olhando, não é assim? É uma relação de proximidade, é uma relação bem aconchegante, é uma relação de cuidado, de proteção. Esse Deus está nos vendo quando oramos, Ele está nos acompanhando. Viu, irmãos? Almeida, Deus tem te visto orando? Viu, meu irmão? Deus tem visto você orando? Como Deus está te vendo? Numa relação distante? Porque, irmãos, quando não oramos, nós nos afastamos de Deus. Essa é a verdade. Então, irmão, na oração de Mateus 6,6, é uma relação de amor, Ele está próximo a nós, é uma relação de pai com o filho, e do filho com o pai, e ao mesmo tempo, é uma relação que Ele está nos acompanhando. Ele está nos vendo orando. E quando Ele nos vê orando, diz a palavra, e o teu Pai vai te recompensar. Irmãos, lembra da oração de Jonas? Oração não, lembra de Jonas? Quem não conhece a história de Jonas? O mundo conhece. Temos aí, em filmes,
em telenovelas. E Jonas, irmãos, ele começa a querer fugir de Deus. Jonas estava com um coração duro. Jonas não quer obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Jonas não quer obedecer a Deus. Algum crente aqui já passou por isso? Eu já passei, irmãos. De não querer obedecer a Deus. E assim estava Jonas. Irmãos, e o que Deus vai fazer com Jonas? Deus vai descartar Jonas? Deus vai rejeitar Jonas? Olha aí, Jonas foge. Jonas não quer obedecer a Deus. Mas Deus não vai descartar Jonas. Jonas continua no projeto de Deus. Deus vai preparar toda uma logística, toda uma estrutura, toda uma circunstância. Para quê? Para que ele vá a Nínive? Agora não. Agora Deus prepara, meu, todo esse projeto na vida de Jonas, só para uma coisa. Para fazer Jonas orar. Viu, meu querido, como Deus nos trata? Até assim, Deus é misericordioso. Jonas está lá em Gat-Hefer, onde ele mora. Ele desce para Jope e não ora. Ele compra a passagem, desce para o navio e não ora. Jonas desce para o porão do navio e não ora. Olha que interessante. Viu? Irmão, você viu a caminhada de um crente que não ora, Fred? Ele está lá em Gat-Hefer. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio e ele não ora. Olha a situação. A situação de Jonas é a mesma de Sansão. Viu, meus irmãos? Quando não oramos, nós despencamos na fé. Assim aconteceu com Jonas. Ele foi só descendo. E se você ler direitinho o texto, quando ele fala assim, o texto fala assim, e Jonas, quando Deus fala com ele para ele ir, fala assim o texto, e Jonas se levanta para fugir para Tarsis. Não, sabe? Naquela época, onde era Tarsis? Tarsis era no final do mundo. Isso está em Isaías. Jonas se levanta para fugir de Deus lá no final do mundo. Se é que o mundo é final, né? Mas assim que ele faz, irmãos. Porque Jonas não quer. E ele nem quer orar. Ele não só não quer obedecer a Deus, mas ele também não quer orar. E agora onde ele está? No ventre do peixe. De Gat-Hefer, ele vai parar no ventre do peixe. Olha que interessante, irmãos. E no ventre do peixe, Deus estava ali no controle. Numa situação, irmãos, a situação ou o lugar que Jonas estava, era no lugar mais improvável do mundo. Jonas está numa situação mais desesperadora do mundo. Mas nesse momento, ele ora. E aí, meus irmãos, olha que situação. Deus não trocou Jonas pelo Fred. Deus não troca o Fred pelo Cosme. Deus não troca o Cosme pelo Samuel. Viu, meus irmãos? Deus tem um projeto em nossas vidas. E aqui, irmãos, se eu não me engano, aqui está o primeiro missionário transcultural do mundo. E se você olhar bem para o texto, parece que Jonas tinha muita razão para fugir. Ele se achava assim, nesse direito. Ele era um patriota. Né? Do jeitão dele. Mas, irmãos, lá
no ventre do peixe, Jonas ora. E Deus ouve a sua oração. Olha a oração de Jonas, só o comecinho dela. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas a Ti, ó Deus, eu clamo. Viu, irmãos? Jonas estava num lugar que não tinha mais jeito. Mas ele orou. E Deus falou. Deus respondeu. Irmãos, e Deus não disse para Jonas como seria o livramento dele. Não disse. Mas disse para o peixe. O livramento de Jonas se aproximava. Só que Jonas não estava vendo nada. Mas Deus estava agindo. Jonas não estava sentindo nada. Dentro de um peixe, eu não sei o que é isso. Não sentia nada. Mas a terra seca se aproximava. Irmãos, por incrível que pareça, o peixe vomitou Jonas na praia. Imagina isso, meus irmãos. Deus não deixou Jonas entrar no cardápio do peixe. Isso é Deus, meus irmãos. Isso é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, que continua com a gente. Mesmo que às vezes nós deixemos de orar, até isso Ele faz, Ele vai nos incentivar a continuar orando. Irmãos, e por quê? E por que eu citei Jonas e Jabes? Sabe por quê, meus irmãos? Assim como Jonas não tinha nenhuma esperança de ver novamente a terra, de ver novamente as pessoas, de ter a sua vida novamente, assim, irmãos, era Jabes. Irmão, Jabes, para você entender, ele não era ninguém, humanamente falando, e não seria ninguém. Sabe por quê, irmãos? Quando ele nasce, ele recebe um rótulo. Quando ele nasce, ele recebe um nome que é uma marca para ele. Quando ele nasce, ele recebe um nome que é um peso na vida dele. Quando a sua mãe está ali, quando ele nasce, a sua mãe coloca o nome de Jabes, dizendo assim, ó: com dores o dei à luz, com dores ele nasceu. Talvez hoje, irmãos, a gente lê isso aqui e não, o que isso tem a ver? Não, irmãos. Esse nome que ele recebe era um peso na sua vida. O nome Jabes, se você procurar no hebraico, é aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, aquele que causa angústia. Olha o nome dele. Aqui, irmãos, em um livro de genealogia, presta atenção, num livro de genealogia, nem o pai dele é citado. Isso, irmãos, naquela época, era algo desonroso para um hebreu. E assim estava a situação de Jabes. Jabes não seria ninguém. Mas o Espírito Santo, ele interrompe o texto, eu posso dizer assim, para encaixar, para colocar no texto a biografia dele. E o texto chama ele de uma pessoa mais ilustre do que os seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele orou, meu querido. Irmãos, onde Jabes ia, ele era conhecido como alguém que causa angústia. Imagina a sua situação. Onde ele ia, ele era chamado, você é aquele que causa dor, né? Meu irmãos, mas ele decidiu orar. Ele decidiu ser diferente.
ele decidiu invocar o nome do Senhor. Irmão, Jabes não aceitou isso da vida dele. Com toda essa limitação na sua vida, com toda essa angústia na sua vida, aqui fala que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Eu não cita a mãe dele. A biografia aqui, de Crônicas, não cita, irmãos, nada sobre ele. Vou ler o versículo 8. Cós gerou Amube e Zobeba, e foi pai das famílias de Airel, filho de Arum. Aí começa: Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome do Senhor Deus. Ao versículo 11, continua: Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, esse é o pai de Estom. Não fala nada dele. Não fala quem é o pai, quem é a mãe, quem é os irmãos dele, mas fala que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Porque Jabez orou, irmãos. Porque ele decidiu invocar o nome do Senhor, o seu Deus. Ele não, irmãos, ele não aceitou na sua vida a angústia, a tristeza. Ele decidiu orar. E olha a oração dele: quem dera me abençoasses. Irmãos, é uma oração de uma pessoa aflita. É uma oração de uma pessoa desesperada. É uma oração de uma pessoa que aos olhos das pessoas ao seu redor não ia ser ninguém, irmãos. Senhor, quem dera que me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Viu, meus irmãos, essa foi a oração dele. Esse foi o pedido dele. E você não se engane, e você não pense que aqui é uma oração: eu quero ter prosperidade em tudo que eu fizer. Não é isso não, irmãos. Vai ver, quando a Bíblia fala sobre bênção, sobre prosperidade no Antigo Testamento, vai ver para onde leva. Lembra de Abraão? Abraão, você vai ser abençoado, você vai ter isso, vai ter... Mas nada disso. Nada disso. Mas o texto fala assim: sê tu uma bênção. Porque, irmãos, a ideia de bênção na Bíblia não é para te enriquecer. Ainda que você se enriqueça, porque Deus faz isso. Mas a ideia de bênção na Bíblia é a ideia de Abraão. Começa em Abraão a ideia de bênção. Deus pede para Abraão ser uma bênção. Viu, irmãos? Nós aqui no Ocidente, nós temos a ideia de bênção, pegar a bênção e colocar no bolso. A ideia da Bíblia, a ideia bíblica de bênção é você abençoar. Essa é a ideia. Então, quando ele fala assim: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Senhor, eu quero comprar terra em todo lugar. Não, irmãos. Ele quer ser uma bênção para as pessoas. Ele está dizendo para Deus: eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse estigma na minha vida. Eu não aceito, Deus, essa marca na minha vida. Eu não aceito. Viu, irmãos? Porque, irmãos, hoje talvez a gente não enxergue muito isso. Mas naquela época, o nome, ele ia à frente da pessoa. Era o nome que dizia quem a pessoa era. Sabia disso? Lembra de Raquel? Quando Raquel ela vai ter o seu segundo filho, o Benjamim, lembra? Quando nasce a criança, ela fala assim: coloca o nome de Benoni. Por quê? Porque ele nasceu, ele me causou aflição, lembra? Jacó pula fora, né, Mary? Jacó o quê? Benoni, filho da aflição, porque o nome de Benoni ia acompanhar ele. Onde ele fosse, ele seria chamado de aflição. Jacó pulou fora, né, Mary? Jacó falou assim: não, nem pensar. Vai ser o quê? Benjamim. Porque Benjamim quer dizer
filho da mão direita. Viu, meus irmãos? Irmãos, e Jabez, hoje, eu não sei como é que está as leis aí, mas hoje é possível trocar o nome? Parece que sim. Essa coisa de ideologia aí, né? Parece que sim. Mas, irmãos, Jabez, ele não mudou o seu nome. Mas sabe o que ele fez? Ele mudou a sua história. Viu, meu amado? Meu querido, por mais que as pessoas possam nos dizer que nós não seremos nada, que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir realizar o nosso sonho, por mais que as pessoas digam isso, meus irmãos, se Deus estiver no controle da nossa vida, vai acontecer. Viu, irmãos? Não para mostrar, não para querer estar acima das pessoas, mas porque a Bíblia diz que Deus honra. Deus nos honra, meus irmãos. Deus honrou ele. E olha que, como encerra a oração dele, uma oração de um versículo. Eu não sei quantos segundos dá essa oração. Só sei o seguinte, olha o que fala o texto. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, esse, irmãos, é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, irmãos, que quer nos abençoar, quer estar conosco, quer fazer, irmãos, que a minha vida seja uma bênção para eu abençoar outras pessoas. É isso, meus irmãos. Viu, meu querido? Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que a oração na vida do crente é uma necessidade. Se você não ora, você vai começar a ficar na reserva. E daqui a pouco, o tanque vai esvaziar. A luz vermelha ela vai acender. E você vai ter que parar, você vai estacionar. E você vai, como Jonas, às vezes entrar no CTI da fé. Centro de Tratamento Intensivo. Cuidado, meus irmãos, vamos orar, querido. Nós queremos, irmãos, que muitas coisas aconteçam aqui, né, em Brasilândia. Né? E vou pegar aquela, eu gosto muito dos hinos da Voz da Verdade, né? E tem um hino que eles falam assim: querer é poder. Se você ouvir esse hino, até a metade, você vai assim, esse cara está com coisa. Querer é poder. Peça que Jesus vai fazer. Mas na metade do hino para frente, ele fala assim: o que querer é poder? Ele fala assim: mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Viu, meus irmãos? É isso que Deus quer para nossas vidas. E nós, irmãos, vamos orar, querido. Pastor, eu nunca ouvi falar em agenda de oração. Ela não existe, né, pastor Agnaldo? Você não vai comprar ela aí fora. Você vai lá, hoje ainda tem, né, agenda de papel, né? Você vai achar uma agenda lá fora, mas o que vai entrar nela é o que você querer. É o que você colocar. Mas pastor, não, porque eu vou falar de mim, tá? A gente trabalha o dia inteiro, para lá, para cá, tá? Aí, irmão, chega à noite, você está já com, né, um olho fechado, o outro aberto, né? Você está já coçando as vistas, aí você quer orar. Quando eu faço isso, irmãos, eu começo a babar. Eu falo babar porque às vezes eu vou acordar o Vitor, né? Que ele fala assim, né? Eu acordo de manhã para tomar café, só que eu acordo cedo, né? Aí ele fala assim, Sá, me acorda. Eu quero tomar café com você. Eu dou até risada quando ele fala assim, mas eu te acordo. Aí quando eu vou acordar, abre a porta, Vitor, ele está assim, ó. Fala, Sá, Vitor, tá. Assim que às vezes acontece com a gente quando estamos orando, irmãos, fora de uma agenda. A gente não ora, a gente cochila. A gente começa a oração, aí para a oração, aí tem alguns sonhos, né? Aí você acorda. É assim, irmãos. Irmãos, cria uma agenda de oração. Senhor, eu vou orar. Lembra Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia.
Por que, irmãos, Daniel orava? Leia lá o texto. E como ele orava? Ele orava porque estava longe de Jerusalém, não é assim? Leia lá o texto. E fala que, como que ele orava? Ele abria a janela dele, uma coisa fantástica. Abria a janela dele para o lado de Jerusalém. E ele orava, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia, nós pecamos, nós erramos, nós fizemos tudo errado, mas Senhor, tem misericórdia, é assim, irmãos. Viu, meu querido? Abre as suas janelas para o céu, converse com Deus em oração, viu, meus irmãos? Irmãos, se tem uma coisa que vai mudar essa igreja, se tem algo que vai fazer essa igreja ser vista por Deus, é a oração, meu querido. É a oração, não se engane com isso. Nós temos aí, estamos aqui com muitos projetos, tudo, irmão, está muito linda a coisa, vai acontecer, mas só vai surtir efeito se estiver debaixo de oração. É isso, meus irmãos. Comece a orar, meu irmão. Se você não tem orado, pastor, eu oro, mas, pastor, eu quero a oração meia boca, sabe? Aí começa a orar, daqui a pouco eu desanimo, já não quero orar mais, você vai para o buraco. Meu irmão, meu querido, a queda na vida do crente é devagarinho, é pouco a pouco. Não pense que às vezes, pastor Samuel, não é assim, meus irmãos, pastor Samuel, eu não quero mais ser crente. Não acontece isso não, meu irmão. Não acontece. Ele já não quer ser crente faz tempo. É um processo, viu? É devagarinho. Não é assim? Hoje eu não vou na igreja. Uma época na minha vida, a igreja que eu ia, lá o culto é de quarta-feira também, Uma época na minha vida, irmãos, eu falei assim, não vou para a igreja hoje não, quarta-feira. Pedreiro, bate marreta o dia inteiro. Irmãos, quando eu vi, já fazia 6 meses que eu não ia para a igreja mais de quarta-feira. Eu já não estava nem na reserva mais. Viu, mas devagarinho, cuidado. Viu? Não pense, irmãos, quando nós não oramos, quando a gente não quer mais orar, não sente mais prazer em orar, você não pense que a coisa está normal. Você está decaindo na vida cristã. Irmãos, você está se afogando no mar do esquecimento. Vamos orar, meus irmãos. Se estamos orando, vamos orar mais. Vamos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Não deixe, meus irmãos, que as circunstâncias da vida nos impeçam de orar. Ore, ore e ore. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E vamos, irmãos, a partir de hoje, se não estiver acontecendo, vamos orar. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos pedir para que Deus alargue nossas fronteiras, nossas tendas. Que Ele nos abençoe. Que Ele esteja, que Ele continue conosco. Porque a oração, irmãos, ela nos aproxima de Deus.